Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria começar por pedir desculpa por ter chegado atrasado e ter sentido na pele, como disse o Dr. Clélio, o meu ilustre vogal, as doses que vocês sentem muitas vezes, os custos da insularidade. Senti na pele, objetivamente, os nervos que temos de ter pessoas à espera e do avião nunca mais arrancar e estarmos ali dentro do avião à espera mais de 1 hora para conseguir levantar voo. De facto, peço-vos desculpa, senti na pele aquilo que o Clélio já me tinha dito durante a campanha eleitoral, a dificuldade que era muitas vezes ter que andar de ilha para ilha e vir do continente para aqui e, de facto, é algo que tem que ser ponderado pela Ordem dos Advogados, por isso teremos que o fazer objetivamente e ver o que é que a Ordem pode fazer pela advocacia, uma vez que não podemos ter aviões próprios, nem algo que se pareça, para transportar advogados de ilha para ilha, a não ser que as câmaras municipais o queiram patrocinar, mas isso será outra coisa. Temos aqui um ilustre representante, se quiser chegar-se à frente, será bem-vindo. E agora... E agora, passando então para o formalismo que se exige pelo cargo que ocupa, começo naturalmente por, na pessoa do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior, meu ilustre amigo, o Dr. Elias Pereira, que há muito me acompanha nestas andanças, se não me engano, desde a altura em que eu era vogal tesoureiro do Conselho Distrital de Lisboa, já há alguns anos atrás. É uma honra estar aqui e, em si, cumprimento todos os advogados aqui presentes. Quero também deixar uma palavra especial para a doutora Rosa Ponte e para o Dr. Clélio pela organização da cerimónia aqui nos Açores. Agradeço, em nome do Conselho Geral e da Ordem dos Advogados, o trabalho que tiveram para organizar esta cerimónia. Muito obrigado aos dois. Saliento também a presença do ilustre colega, o primeiro Presidente do Conselho Regional dos Açores. É uma honra tê-lo aqui e ter ouvido um discurso tão brilhante como aquele que teve. Agradeço a honra que nos deu. Por último, fazer aqui naturalmente um cumprimento a todos, agradecendo a presença, salientando só alguém que eu creio que não terá sido referido no protocolo, que foi o Sr. Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que nos deu a honra de estar aqui hoje, a ver se conseguimos fazer na região autónoma algo que no continente ainda não conseguimos fazer, que é falar, porque de facto os últimos tempos não têm sido fáceis para o Conselho Geral conseguir falar com a Caixa de Previdência. Agradeço a todos estarem aqui hoje, neste dia tão especial para nós advogados, mas antes, naturalmente, tenho que fazer aqui uma pequena nota. Eu sou o único que não vai ter sotaque açoriano e peço desculpa por isso, não o consigo imitar seguramente, sou o único não açoriano a falar agora, mas por isso me penitencio, irei tentar ter umas aulas de açoriano com o Elias e com a Rosa e com o Clélio, mas creio que não conseguirei chegar a tempo de, no próximo ano, quando voltarmos, já falar açoriano, por isso teremos que ouvir um sotaque de alguém que vem do continente. E agora, sem brincadeiras e falando do que verdadeiramente importa, que já foi aqui aflorado pelo Clélio, que é o seguinte: a escolha dos Açores para este aniversário representa uma opção política clara deste Conselho Geral, que foi falada na campanha eleitoral e que naturalmente tem vindo a ser cumprida nos últimos 31, 32 dias que levamos desde a tomada de posse. Já estivemos, eu não vou estar aqui a enunciar os sítios onde estivemos, mas posso dizer-vos que já fomos de Trás-os-Montes ao Algarve, passando por Lisboa e Porto e Coimbra, e agora estamos aqui nos Açores com muita honra e agrado, porque não quisemos fazer mais um aniversário em Lisboa, no Porto, ou até em Coimbra, porque achamos que é importante alimentar a ideia que é, onde estiver um advogado, a Ordem também tem que ir e tem que estar presente. É muito importante que os advogados tenham essa noção da proximidade. Eu, enquanto bastonário, por muito mais confortável que fosse para mim ficar fechado no gabinete em São Domingos, não é isso que eu entendo que deve ser a posição e, no fundo,
a opção política de um bastonário. Um bastonário tem que estar perto dos seus, nos tribunais, nas conservatórias e nos locais onde haja advogados e a sua agenda permita estar presente. E por isso, a opção pelos Açores, uma das ilhas portuguesas, foi uma opção no sentido de nós estamos com todos, com as ilhas, com o continente, com o interior e com o litoral. Onde haja mais, onde haja menos, a ordem tem que estar presente. Isto é essencial para a atual ordem dos advogados que nós nos orgulhamos de representar. E isso é o que pretendemos simbolizar estando aqui hoje e contando com tantos ilustres convidados. Agradecemos a presença mais uma vez. Isto é uma opção política que vai permanecer durante todo o mandato. É muito importante estar nos Açores, até porque os Açores tiveram uma influência histórica muito grande no nosso país e tivemos dois presidentes, os dois primeiros presidentes da República são açorianos, Manuel da Arriaga e Teófilo Braga, e além do mais também foram ilustres advogados, o que significa a importância que os Açores tiveram na nossa história. Por isso, mais uma razão para aqui estarmos hoje. E como parece que eu terei combinado com o Clélio, mas não o fizemos, tanto que ele escreveu um discurso e eu tomei umas notas no avião quando vinha para aqui, e aí até deu jeito a ter demorado um pouco mais, eu também irei citar Vitorino Mésio, porque de facto é alguém que nos marcou a todos, mesmo as pessoas do continente, porque de facto eu li algo dele que me parece simbolizar tudo o que eu assisto quando aqui venho. Ele escreveu: a geografia para nós vale outro tanto como a história, e não é de balde que as nossas recordações escritas inserem uns 50% de relatos de sismos e enchentes. Como as sereias, temos uma dupla natureza. Somos de carne e pedra. Os nossos ossos mergulham no mar. Isto é o que vê um continental quando cá chega. E obrigado por serem assim, porque é desta diversidade que Portugal muito ganha e é com ela que Portugal, espero, continua a avançar. É diferente um açoriano de um lisboeta e até de um alentejano. Mas o que eu queria realçar hoje, e porque também, apesar do que aqui foi dito, eu também não me quero alongar muito, apesar de me dizerem que eu tenho alguma dificuldade em fazê-lo, eu acho que são manobras difamatórias da minha oposição e às vezes até do meu próprio Conselho Geral, mas de qualquer forma eu queria salientar o seguinte: o Dr. Clélio falou aqui na questão dos anti-ocupas e eu acrescentaria a questão, por exemplo, das cobranças difíceis. Mas eu acho que temos que ser mais incisivos ainda. O que nós estamos a assistir é uma erosão das instituições. E uma erosão clara e que temos que definir aquilo que queremos fazer. Compete ao poder político, compete ao poder judicial e compete também à sociedade civil e, naturalmente, nela incluo os advogados. É fundamental que pensemos o que representam estas situações. Estas situações representam, primeiro, uma espécie de normalização da justiça privada. Falou-se aqui da lei dos atos próprios. Eu diria que estas empresas de cobranças difíceis estão legitimadas pela alteração que foi feita na medida em que a cobrança de créditos passou a estar atribuída a outros que não exclusivamente advogados, o que abre as portas aos cobradores do FRAC. Os anti-ocupas são uma clara reação à incapacidade da Justiça de reagir a situações que são manifestamente injustas e inadmissíveis no Estado de Direito. E nós parece que permanecemos impávidos e serenos a ver a erosão da Justiça e o surgir da Justiça privada sem que haja um clamor, como acontece, por exemplo, quando o Mateus Reis pisa a cabeça do jogador do Benfica. É mais importante esse episódio de um qualquer derby do que surgirem episódios da justiça privada no país. Isto é inadmissível e mais inadmissível é que pareça que ninguém se importa e que tudo está bem
quase no reino da Dinamarca. A mim preocupa-me muito o surgir de episódios de justiça privada, porque de facto a questão é onde é que vai ficar o limite? Vamos deixar que os mais fortes, agora os mais fortes serão os mais ricos, aqueles que conseguem contratar aqueles armários que podem intimidar qualquer um de nós? São esses que vão dominar a sociedade? É essa a sociedade que nós estamos a construir, diria eu, rumo ao centenário da Ordem dos Advogados, conhecida por defender a igualdade e os direitos de todos? É esta a sociedade que nós estamos e queremos construir? Esta é a interrogação que eu deixo para todos aqui que estão e deixo em especial para a Sra. Presidente do Conselho Regional e para todos os outros membros dos órgãos regionais e nacionais, que é, nós não podemos aceitar, enquanto Ordem dos Advogados, que estas situações se normalizem e se tornem algo aceitável, que passem em redes sociais com grande número de visualizações e que todos achem que é normal. Tem que haver um insurgir contra estas situações e a Ordem dos Advogados tem que o fazer através dos seus órgãos nacionais e dos órgãos regionais. Porquê? Porque, de facto, não basta dizer que vamos rumo a um centenário que nos orgulha e muito, que nos torna, e sabendo nós que somos, a mais antiga associação pública nacional, mas isso também traz muita responsabilidade. Porque, como aqui também foi dito, os advogados são conhecidos por defenderem os direitos de presos políticos no antigo regime, no Estado Novo, e por estarem ao lado das minorias que são atacadas. E isso deve levar-nos a pensar aquilo que queremos ser enquanto advogados. Eu diria que a advocacia tem que ser convocada para entrar na sociedade, juntamente com o apoio do poder político, porque não é possível fazer esse tipo de ações sem o apoio quer do poder político, quer da sociedade, e devemos estar ao lado do cidadão no combate a estas situações. Sempre que haja situações de injustiça, o advogado tem que aparecer a defender esse tipo de situações e impedir que elas se, no fundo, vulgarizem, como parece ser a moda atualmente. Chegar a um centenário não é só um número redondo. Implica que a Ordem e os advogados pensem e repensem qual é o papel que querem ter na sociedade. E o papel na sociedade, ao contrário de que muitas vezes por aí se vê, eu diria que, se calhar, temos que ir mais tarde pensar e, se calhar, ir ler citações, por exemplo, de pessoas como Pires de Lima, que afirmou que os ideais que constituem o alicerce da Ordem coincidem com os seus objetivos e uns e outros estão na realização e prestígio da justiça. Portanto, ao contrário do que por aí muitas vezes se diz, a Ordem dos Advogados tem seguramente que defender os direitos dos advogados, mas nunca pode esquecer nem reduzir o seu papel única e exclusivamente à defesa dos direitos dos advogados. Tem que defender os cidadãos e tem que defender essencialmente a justiça e a sua aplicação na sociedade e ser um garante da igualdade da sua aplicação na sociedade. E, nesse sentido, nós acabamos também por defender os direitos dos advogados. Porquê? Porque uma justiça que funciona e que é credível, naturalmente, vai precisar cada vez mais de advogados, de juízes, de procuradores e também de oficiais de justiça e de todos os outros que colaboram com ela. Por isso, o desafio que eu aqui deixo é, quando voltarmos daqui a um ano, porque vamos voltar, doutora Rosa, estes continentais são muito aborrecidos, vêm cá várias vezes. Porquê? Porque nós, no próximo ano, na comemoração do centenário, vamos ter pelo menos 7 comemorações, uma em cada Conselho Regional, e nos Açores, e eu tive a oportunidade já de falar com a senhora Secretária de Estado do Turismo, doutora Berta Cabral, que esteve ao meu lado no voo de Lisboa para Ponta Delgada. Já falei com ela sobre o eventual apoio da Secretaria de Estado e, aproveitando também a presença do Sr. Presidente da Câmara, que cumprimento novamente, também esperamos ter um apoio da Câmara Municipal relativamente à Convenção das Delegações, que vai coincidir com
a celebração do centenário. Por isso, eu deixo aqui um convite a todos para estarem presentes connosco naquilo que será simultaneamente a Convenção das Delegações, em que teremos representantes das delegações de todo o país, juntamente com a celebração do centenário da Ordem dos Advogados a ocorrer aqui, nos Açores, em Ponta Delgada, no próximo ano, em data, a definir com o Sr. Presidente da Câmara, com a Sra. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, perdão, peço desculpa, isto é o vício do meu passado, Sr. Presidente do Conselho Regional dos Açores, eu ainda sou novo nestas andanças, ainda só tenho um mês do geral, por isso ainda me estou a habituar, e falando também, espero eu, com o Governo, no sentido de que fazermos deste rumo ao centenário dos Açores um rumo digno e que fique na memória de todos no próximo ano. Muito obrigado, espero ver-vos cá nessa altura. Até lá. Muito obrigado.